Estamos aí num período de visitação, de comunhão dos irmãos. Eu quero ministrar essa palavra nesse salmo. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, que nós também chamamos de comunhão. Comunhão com Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Mas essa comunhão não é só vertical, nós celebramos também a comunhão horizontal, de uns com os outros, da igreja, do corpo de Cristo. Que o Senhor nos uniu hoje aqui para celebrarmos esse que nós chamamos de sacramento, que é o mistério da nossa união com Deus, por meio do pão e do cálice, e o mistério da nossa união uns com os outros, que nos liga na mesma fé e no mesmo propósito. Esse salmo fala disso, de unidade, de comunhão, do privilégio de vivermos juntos. Agora, antes de eu expor o que o salmo diz, uma coisa é a gente falar de comunhão espiritual, comunhão mística, né? Comunhão com Deus, é maravilhoso. Outra coisa é a comunhão com o irmão. A gente precisa ser sincero que o negócio não é fácil, não é verdade? O salmista diz assim, como é bom viverem os irmãos, viverem unidos os irmãos. A gente tem que reconhecer que não é fácil viver junto com os irmãos. E a gente pode pegar irmãos aí, irmão mesmo, de sangue. Você tem filho, se você já conviveu com vários filhos, você vê que os seus filhos brigam. Só se eles forem muito perfeitos assim, né? Mas na minha casa a gente brigava. Os meus filhos brigam uns com os outros. E a Bíblia fala que os primeiros irmãos que existiram na história, eles eram tão unidos que um matou o outro. Né? Caim matou Abel. E depois a Bíblia vai mostrando que os grandes, Abraão e o seu sobrinho Ló, se separaram, porque não conseguiram viver juntos. Depois vai mostrar que o grande Moisés teve a sua irmã e o seu irmão contra ele. Então a Bíblia não fantasia as coisas, não ilude. A Bíblia revela a verdade do coração humano, que nós não conseguimos naturalmente vivemos unidos uns com os outros. Essa que é a grande verdade. Se você for bem sincero, tem dia que você não consegue se unir nem com você mesmo. Você já teve dia assim que você acorda que você não está suportando nem você? Eu sou muito pecador, tem dia que eu falo, Deus do céu, como eu estou insuportável hoje. Não é bom ninguém chegar perto de mim, que eu não estou me aguentando. Então, é difícil. Não é fácil, não é uma coisa humana, não é uma coisa natural da carne, a gente conseguir viver assim. Isso só é possível mediante a ação do Espírito Santo de Deus. A comunhão verdadeira, ela é fruto da ação de Deus, Então o salmista vai dizer, olha, é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quem está dizendo isso? Provavelmente Davi, que era o rei, quando o reino se uniu, os dois reinos se uniram, quando o povo, é um salmo de peregrinação, quando o povo saía dos seus lugares para ir para o templo, para ir para Jerusalém, e ele olha e fala assim, como é bonito, como é bom, como é agradável. E esse olhar é o olhar de Deus. A união dos irmãos é agradável, é bela aos olhos de Deus. Deus se agrada, Deus se alegra quando os irmãos conseguem viver em união. Agora, o coração de Deus também se entristece quando os irmãos vivem em brigas, dissensões, em contendas, que Deus abomina isso. E você sabe que uma vez Jesus estava expulsando o demônio, e os fariseus falaram assim, você expulsa demônio pelo poder de Belzebu, ele é o maioral dos demônios. Aí Jesus falou uma coisa mais ou menos assim, falou, o diabo pode ser mau, mas burro ele não é. Burro ele não é. Jesus falou assim, uma casa dividida contra si mesmo, vai cair. Então uma coisa que Satanás não faz é um brigar contra o outro. Ele não é burro.
Então, uma casa dividida não funciona, ela cai, ela não permanece em pé. Então, no reino das trevas há uma cooperação. Agora, no nosso meio, a gente tem que aprender o valor, a importância e lutar. A Bíblia diz, lutem pela unidade. Eu lembro de uma outra historinha que eu ouvi de um homem que foi visitar aqueles antigos hospícios, manicômios, que hoje já não tem mais, né? E vivia mais de 100 loucos lá. E só tinha 4 pessoas para cuidar de todos os loucos. Aí a pessoa que visitou falou, mas você não tem medo? Se esses loucos se unirem aí e vierem contra vocês não dão conta. Aí ele falou assim, mas louco nunca se une. Louco nunca se une, vai ser igual crente nunca se une, né? Nós só fica brigando com o outro, nunca se une. Se a gente descobrisse o poder da união, da unidade, da comunhão, mas ele não consegue. Não consegue. Então, essa é uma dificuldade que nós temos. E a Bíblia diz que isso é fruto do Espírito, o vínculo da paz, na unidade do Espírito, no poder do Espírito. Isso é agradável, é belo aos olhos de Deus. Quando você coloca no seu coração e diz assim, eu vou viver em união aqui, começando na minha família, começando com os meus irmãos, com os meus vizinhos, no que depender de mim, como disse Jesus, eu vou ter paz com todas as pessoas. No que depender de mim, ninguém vai ter raiva de mim, ninguém vai ficar de mal. Não é? Já viu aquela coisa de criança? Estou de mal daquele irmão. Não cumprimento, não falo com ele. Isso é tudo coisa que prejudica a comunhão, que desagrada a Deus, que abre brechas, que abre portas para a ação maligna no nosso meio, que a gente deixa abertas as coisas do inimigo. Por isso que a igreja, a primeira igreja de Jerusalém, ela tinha um poder extraordinário, o poder da união. Atos 2,42, e perseveravam unânimes no templo, dia a dia, partilhavam o pão de casa, em cada alma havia temor, união, amor entre eles. E a Bíblia diz que a unidade deles era um negócio tão extraordinário que todo dia se convertia pessoas. Porque o que esse mundo mais necessita é aquele amor sincero, aquela fraternidade verdadeira. Esse mundão aí está cheio de gente querendo conexões, intimidade verdadeira, não de aparência, não de falsidade, não de fingimento, mas gente que seja humana, que seja acessível, gente que possa amar, sem segundas intenções, sem qualquer outro tipo de pretensão, mas simplesmente amar. E Jesus falou, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Esse é o fator averiguador, é a marca da igreja. Como é que você classifica uma igreja? Não é se ela tem isso, tem aquilo outro. A igreja ela é classificada se ela ama ou se ela não ama. É assim que Jesus mede a temperatura de uma igreja e de um cristão. Se a gente ama, a gente não ama. Essa é a marca da igreja, é a marca distintiva do povo de Deus, é essa, não é outra coisa. Não é doutrina, não é isso, não é aquilo outro, não é sistema, não é música, não é as acomodações. A marca da igreja é o amor, a marca do cristão é o amor. Se a gente não ama, a gente não conhece a Deus, diz o apóstolo. Se a gente ama, a gente conhece a Deus. Então essa é a verdade. Aí você fala assim, mas pastor, tem gente difícil demais, o meu vizinho é insuportável, meu chefe é um homem, é um déspota, é um tirano, não aguenta aquele homem. Você fala assim, a pessoa que está do meu lado aqui também está fedendo, não tomou banho, não gosto dele. Não acontece nada disso aqui. Né? Mas se acontecesse um dia, e eu falasse, abraça seu irmão, só Deus me livre. Né? Então, essas coisas, a Bíblia diz, é o amor que faz tudo isso. Por isso que a igreja de Jesus é diferente de qualquer outro clube, instituição, porque aqui deveria ter uma coisa que nem em outro lugar o povo encontra, que é o amor verdadeiro, que é o amor de Deus derramado em nosso coração e expressado para os outros, que vem lá de cima, mas a gente espalha para os que estão do nosso lado. Como é belo aos olhos de Deus a união do povo do Senhor. Quando a gente tem essa unidade, Deus se agrada. Segunda coisa que o Salmo diz, no verso 2, é que a união dos irmãos, ela é terapêutica. O verso 2 diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão. O óleo era usado
como símbolo da unção do Espírito Santo, e o óleo também era usado como remédio. Quando diz que o moço samaritano pegou o homem e ungiu ele, o óleo era o símbolo da cura, era o meio da unção de brotar cura nas pessoas e o símbolo da unção do Espírito Santo que gera cura. Ou seja, quando há uma união verdadeira, inevitavelmente vai haver cura na alma e na vida das pessoas. Por isso que Tiago 4, ele diz assim, olha, confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E mais na frente ele diz, está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, unjam eles com óleo e a oração da fé salvará o enfermo. O óleo é o símbolo da cura, do Espírito Santo que está sendo ministrado, e ao impor as mãos com fé, salvará o enfermo. E na comunhão que há oração sincera uns pelos outros, onde há sinceridade até para confessar pecados, o apóstolo diz, aí surge a cura. Aí brota a cura da alma, do espírito e do corpo. Há um poder extraordinário na comunhão. Toda vez na história da igreja, em 2000 anos, que houve um grupo de cristãos que se amaram de fato e de verdade, milagres extraordinários aconteceram. Estude a história da igreja e você vai ver em todo lugar que os cristãos amaram-se mutuamente, não de boca, mas de fato e de verdade, coisas extraordinárias aconteceram. Porque há um poder espiritual, há o poder do Espírito, há o poder de Deus quando a gente faz isso. Em Mateus, Jesus falou assim, se 2 ou 3 concordarem em alguma coisa que pedirem ao meu Pai que está nos céus, se-lhes há concedido. Quando a gente ora em comunhão, em acordo, diz que isso agrada a Deus, que a oração é respondida. Quando a gente entra nessa concordância de coração, isso gera a resposta de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios 11, que é o texto que a gente lê para celebrar a ceia, Paulo diz assim, porque a ceia lá era uma bagunça, era uma divisão de classes, a ceia da igreja de Corinto. Era assim, a ceia tinha o pão e tinha também a comida, e cada um trazia a sua comida. Então os ricos traziam a comidona boa lá e os pobres não tinham o que trazer. Aí chegava lá, os ricos ficavam comendo e os pobres olhando. E uns traziam vinho mesmo de verdade, não era suco de uva, e bebia que até ficava bêbado, na Santa Ceia. Então havia uma divisão de classe, uma briga entre as pessoas. E aí Paulo diz, é por causa disso que tem muita gente doente no meio da igreja. Olha, doente fisicamente. Doente no corpo, porque a comunhão com Cristo estava sendo partida, quebrada, e isso estava gerando doenças no seio da comunidade. Porque quando não tem comunhão, a comunhão é distorcida, é quebrada, é falsificada. Quando o corpo de Cristo é vilipendiado, aí há doença. Mas quando há unidade verdadeira, aí há cura, em nome de Jesus. Se o seu coração tem raiva de alguém, se você anda com problemas de relacionamento, eu digo para você hoje, você precisa se reconciliar, se restaurar, ter comunhão, e você vai ver como curas, como coisas boas vão acontecer na sua vida, como o Senhor vai trazer refrigério, como o Senhor vai curar você. O óleo era derramado na cabeça do sacerdote, que Arão, ele descia, escorria pela orla, e ele tinha aqui o peitoral com as 12 pedras, que eram as 12 tribos de Israel. O óleo descia sobre as 12 tribos, para dizer, quando o povo está unido, a unção desce sobre o povo e vai ao coração. É a união do coração, o óleo que liga o coração, que faz com que as pessoas amem umas às outras. A unção do Espírito Santo desce do alto, Deus que derrama sobre nós. A gente tem que pedir, Senhor, derrama esse óleo na minha cabeça para eu amar todas as pessoas. Derrama esse óleo para eu perdoar. Derrama esse óleo sobre mim para eu ser amigo. Derrama esse óleo sobre mim para eu ser companheiro. Derrama esse óleo sobre mim, Senhor, para tirar qualquer ressentimento que eu tenha. Derrama essa unção sobre mim, que ela chegue até o meu coração, para tirar esse coração pesado, amargurado, ferido. Que esse óleo me cure, me limpe. Que esse óleo faça com que eu ame as pessoas verdadeiramente. É a unção de Deus que faz isso, irmão.
Então, nessa noite, eu quero pedir e falar para você, para mim, que a gente se coloque debaixo desse óleo. Senhor, unja-me, meu Pai. Derrama essa unção na minha cabeça, sobre essa igreja, para que a gente não tenha nenhum ressentimento, nada no nosso coração. E por mais que a gente diga que não todo mundo aqui tem, todo mundo aqui já foi ferido, já foi caluniado, alguém já fez mal para você, mas o óleo do Espírito tem que tirar isso da nossa vida. Alguém me feriu, estou com raiva daquele sujeito. Não, tira essa raiva. Alguém fez mal para mim, Senhor, tira isso, limpa o meu coração. Lava-me, purifica-me, Senhor, regenera, tira tudo que atrapalha, derrama esse óleo, essa cura para a minha alma, é do Senhor que vem. Porque se a gente ficar assim, você vai adoecer o corpo de Cristo, você vai adoecer a igreja de Deus. Se a gente der lugar para isso, você começa a ficar mal e começa a contaminar os outros. Em nome de Jesus, hoje é dia da gente orar com sinceridade a Deus. Senhor, derrama essa unção sobre a minha cabeça, que chegue até o meu coração, para que eu possa perdoar, para que eu possa não ter nada contra ninguém e para que eu possa amar a todos sinceramente. Amém? É a cura que a gente precisa, cura profunda, sincera, real, sem falsidade, O que as pessoas que não são da igreja evangélica normalmente falam assim, lá é tudo falsidade, não é não? Você já ouviu isso? Lá é todo mundo, ninguém nem olha, lá é todo mundo metido. Lá na igreja todo mundo se cumprimenta, sai, nem vê o outro na rua. Você já viu essa conversa? Já viu e acontece mesmo, né? O outro é isso, o outro é aquilo ali é tão bonito lá dentro, mas lá fora não é nada disso. Então essa palavra tinha que acabar, começar em mim e em você. Essa palavra tinha que acabar, falar, Senhor, derrama essa unção na minha cabeça, para que eu seja aqui irmão e lá fora eu seja irmão. Para que lá fora a gente viva como irmão de fato. Parceiros, companheiros, que as pessoas possam contar comigo. E quantas vezes na nossa vida você está mal e na comunhão dos irmãos, na visita de um irmão, aquilo te ajuda, aquilo te cura. Quantas vezes quando você está deprimido, o irmão vem, ora por você e Deus usa aquela oração para restaurar você. Quantas vezes na vida você está se sentindo sozinho e quando os irmãos chegam, um irmão, outra irmã chega e ora e aquilo gera uma saúde existencial na sua vida. É a comunhão, é o poder da comunhão. A gente precisa buscar isso, falar assim, eu não quero ser um cristão isolado, adoentado, ferido, eu quero estar no meio da comunhão do Senhor, porque na comunhão há cura. Essa é a melhor terapia, da comunhão sincera e verdadeira, nada daquilo que não vem de Deus, amém? Vocês assistiram aquele filme Titanic? Titanic, o que eu mais lembro do filme é que havia as classes sociais. E a mocinha do filme, ela pertencia à classe alta. E ela não suportava a classe alta. Porque na classe alta tinha aqueles chás só de aparência, né? Só de formalidade. Só conversava trivialidade. Aí ela sentava e era só negócios, só fingimento. E ela não suportava aquilo. Ela conheceu o Jack, que é da classe baixa, é pobre. Aí o Jack fica lá no porão. Aí ela desce lá para o porão e ela vê que os pobres são tudo autênticos. Por exemplo, os pobres brincam de quem cospe mais longe. Olha que coisa mais feia. Mas todo mundo cospe, não cospe não? Mas ali ela se sente bem, porque ali ela não precisa fingir, ela não precisa aparentar. Ali ela não precisa querer ser aquilo que ela não é. Ali ela se sente humana e se sente gente quem ela de fato é. E naquela sinceridade ela vai descobrindo a alegria, o amor que ela não tinha na classe alta. Isso é uma coisa para a gente pensar, porque às vezes eu assisti esse filme, eu pensei nisso na hora. A igreja é aquela formalidade do chá das 5 em inglês. Aquela formalidade, aquele ritualismo, né? A Santa Ceia parece uma coisa mecânica, aquela todo mundo certinho, assim, todo mundo faz tudo direitinho. Essas aparências, aqueles abraços, tudo bem, meu irmão? Tudo bom, minha irmã? Paz do Senhor, né? Aquelas formalidades. Mas por dentro, ali, sujeito chato, insuportável, né? A gente precisa descer do porão lá e descer para o porão.
para ser gente de carne e sangue, para sermos quem nós somos de fato, e revelar o nosso coração, e na comunidade verdadeira de amigos, nós somos amados do jeito que nós somos, porque Deus nos ama assim, Deus nos acolhe assim, você não precisa fingir, você não precisa usar uma máscara, Deus conhece os seus podres e mesmo assim ama você, e a comunidade de Deus é um lugar de acolhida, onde ninguém precisa fingir, onde todo mundo tem que ser verdadeiros. Eu lembro nos primeiros anos do meu ministério, lá na igreja que eu pastoreava, aqui o Iago aqui está quase dormindo, agora ele vai acordar, está brincando. Ele era pequenininho, e ele estava no salão social depois do culto, ele estava tomando café, aí estavam os presbíteros reunidos comigo, aí o meu filho pequenininho chega na frente dos presbíteros e começa a cantar. Imagina a música que ele começa a cantar. Quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Na frente dos presbíteros, rapaz. E o meu filho cantando todo empolgado. Aí eu falei, ou eu vou fingir, ou eu vou ser sincero. Onde você aprendeu? Aí eu comecei a rir, os presbíteros começaram a rir também. Ô, filho do pastor, como está sabendo? Aí eu falei, porque a gente ouve lá em casa todo dia essa música aí. Então se você quiser fingir, aparentar, dizer que você mora em outro planeta, é feito de outra constituição humana, essa não é a comunhão que Deus quer. Não é essa comunhão ritualística, de aparência, de formalidades, de muita hipocrisia e falsidade. Isso Deus abomina. Isso Deus abomina. De roupa, de postura apenas. Deus abomina tudo isso. Deus ama aquilo que é sincero, que é quando você olha nos olhos, você conhece a pessoa, você sabe quem ela é, e você cumprimenta de fato e de verdade, diz assim, quando eu pergunto como você está, é porque de fato eu quero saber como você está. É que se você precisar de mim, você pode contar, eu estou do seu lado, eu vou orar por você, e vou orar de fato. Eu quero estar junto com você, nós queremos viver debaixo dessa unção, porque a unção do Espírito cura a nossa alma. Amém, irmãos? E tira tudo isso, que Deus expulse tudo isso do nosso meio e derrame essa unção que cura, que cura. A terceira verdade desse salmo sobre a união é que a união é revigoradora ou restauradora. No versículo 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Em Israel só chovia 2 vezes por ano. Então a plantação, a agricultura necessitava do orvalho. O orvalho que regava a plantação, o orvalho que enchia as plantações, que fertilizava, que regava, era o orvalho que descia. E muitas vezes, quando amanhecia assim, parecia que tinha chovido, porque o orvalho gerava vida naquela plantação que estava seca. Ele diz, a união do povo, a comunhão do povo é como esse orvalho que gera vida, que gera bênção, que faz com que as plantas floresçam. É como esse orvalho que o Senhor derrama sobre a plantação e brota o fruto, e brota tudo aquilo que estava aparentemente seco, sem vida. Deus derrama esse orvalho. A união do povo de Deus é como esse orvalho que restaura o vigor, que restaura a força, que restaura o ânimo, que restaura o viço. Esse orvalho é que Deus derrama quando nós vivemos em união. Vem do alto, vem de Deus, mas a união é assim. A união, a comunhão dos irmãos faz com que isso aconteça na nossa vida. Quando a pessoa está lá desanimada, os irmãos oram, os irmãos visitam. Quando o irmão está fraco, o irmão está fraco, os irmãos estão juntos. Quando alguém enfrenta a tribulação, os irmãos estão junto com ele. É assim, e interessante, ele fala do Monte Hermon e do Monte Sião. O Monte Hermon tinha quase 3.000 metros, o Monte Sião é um monte baixo.
E eles haviam uma diferença de 300 quilômetros de distância de um para o outro. Mas o orvalho que descia lá, descia sobre Sião também. O orvalho que Deus derrama sobre todo o seu povo, que vive em união, em unidade, em comunhão. Pode ter diferenças, as pessoas podem ser de cultura, de jeitos, de temperamentos, de gostos diferentes. Mas quando a gente vive em união, o orvalho, a restauração, o vigor do Senhor é derramado sobre nós. É derramado sobre nós sem distinção, sem diferença nenhuma. Na igreja de Jesus o orvalho é assim, é para todos. São para todos que vivem nessa comunhão. É obra do Espírito Santo. Quem sabe, irmão, você está hoje aqui se sentindo sozinho. Tem muita gente que está no meio de multidão e se sente profundamente só, solitário. Pessoas que participam, que têm uma vida social ativa, mas ela se sente profundamente isolada e sozinha, porque não tem ninguém para falar, porque não tem ninguém para desabafar, porque não tem ninguém para abrir o coração, porque é tudo muito superficial, é tudo muito aparente. Então o desafio nosso, para nós nessa noite, que o Senhor quer fazer é que o Senhor restaure a nossa vida através dessa comunhão, que hoje aqui você olha e fala, Senhor, eu quero ter amigos de verdade, eu quero ser amigo de verdade. Eu quero ser irmão daquele que está sozinho. Eu quero emprestar meu ouvido para ouvir a sua dor. Eu quero emprestar os meus ombros para ele chorar. Porque às vezes a gente só quer receber, mas você pode ser o amigo de alguém, o irmão de alguém que está precisando. Você pode ser aquele que vai levantar o que está prostrado. A pessoa, você pode ser, não adianta você ficar falando assim, ninguém me visita. Levante da sua casa e vai visitar um irmão. Há sempre alguém que está pior do que você. Você sabia disso ou não? Se você acha que o negócio está feio para você, tem alguém que está muito pior. E você pode tomar a iniciativa de ir ao encontro de gente assim. Você pode ser um orvalho para alguém. Você pode ser a possibilidade para outros. Quantas vezes, como pastor, eu ouço pessoas e eu não falo nada. Só oro. E a pessoa termina e fala, como eu estou leve agora. Como foi bom vir aqui. Porque ela teve alguém que ouviu. Ouvir. O Rubem Alves escreve lá que ele hoje tem cursos de oratória, precisava criar-se cursos de escutatória, para escutar os outros, que ninguém tem tempo para ouvir ninguém tem disponibilidade para ouvir aquele que está precisando. A gente precisava aprender a ouvir com sinceridade de coração, a gente precisava fazer isso. É o orvalho que Deus quer derramar. Você pode ser o orvalho na vida de alguém. Esse orvalho Deus quer derramar sobre nós. Esse é o orvalho do Senhor. Agora eu quero contar uma história e depois nós vamos orar e celebrar a ceia. Em 1715, era chamado de Morávia na época, hoje é Alemanha, antes era Alemanha Oriental. Existia um homem chamado Nikolaus von Zinzendorf. Ele era um conde naquela época, então ele era um homem rico. Ele tinha uma fazenda muito grande, extensão de terra muito grande. E o Zinzendorf teve uma experiência com Jesus. Se converteu, um homem piedoso. E na Europa, daquela época, se levantou uma grande perseguição contra os protestantes. Então havia na Alemanha, em alguns lugares da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, Inglaterra, muitos cristãos protestantes estavam sendo mortos pela sua fé. E o Nikolaus Zinzendorf abriu as suas terras e convidou todos os perseguidos pela sua fé para ir morar lá, nas terras dele. Poderia ali montar residência, plantar, cultivar. Então começou a vir gente de vários lugares. De vários lugares se chegaram para as terras dele. E o conde Nicolau percebeu com grande tristeza que cada grupo que veio se reunia isoladamente. Veio luteranos, calvinistas, veio grupos de uma orientação mais mística, eram protestantes mais místicos, veio vários grupos. Veio gente da Alemanha, da Inglaterra, da
Tchecoslováquia, e havia uma rixa. Por exemplo, os alemães não gostavam dos tchecos, achavam que eles eram inferiores, e todos divididos. E para piorar, uns começaram a falar mal dos outros. Nós somos a verdadeira igreja, a sua é falsa. E surgiu um pregador que logo ele enlouqueceu, ele era meio louco. Então ele começou a inflamar os povos uns contra os outros. E de repente aquele grupo que estava sendo perseguido pela fé, estavam sendo mortos naquele lugar que era para ser ali um refúgio de cristãos, começaram a brigar entre si, ter divisões sérias. E o conde Nicolau reuniu todos, pregou para eles a palavra e falou: isso é errado, isso é pecado, isso não agrada a Deus. Ele chamou o povo para orar, e o povo começou a orar. E daí ele montou um estatuto chamado a Concórdia Fraterna, de como os cristãos devem viver à luz da palavra em unidade e amor sobre todas as diferenças. Havia diferenças étnicas, culturais, religiosas, teológicas, havia muitas diferenças. Mas ele estabeleceu um pacto e uma aliança e colocou o povo para orar. E eles começaram a orar pela fraternidade entre eles. Para que o Senhor tirasse todo espírito de superioridade, de divisão, de contenda, de desavença, tudo. E eles começaram a orar. E o povo começou a orar. Conta a história que em 13 de agosto de 1727, eles marcaram um dia para celebrar, uma quarta-feira, para celebrar a Santa Ceia todos juntos ao meio-dia. Reuniu todo o povo. O conde pregou a palavra. E eles começaram a orar e eles celebraram a ceia juntos, como um só corpo, uma só família. E a história conta, qualquer livro de história da igreja você vai encontrar isso, que naquele dia 13 de agosto, o Espírito Santo foi derramado naquela reunião, de uma maneira tão poderosa, tão intensa e tão profunda, que os líderes todos se prostraram em terra e começaram a chorar e adorar o Senhor. E aquele culto que começou meio-dia, terminou meia-noite. E o Espírito Santo derramou um amor no coração deles, que o povo começou a se levantar, ficar em pé e dizer assim: eu quero pedir perdão para o irmão tal, para aquele grupo tal que eu falei mal, eu tenho ressentimento, mas agora eu quero que você me perdoe em nome de Jesus. E o povo começou a confessar pecado e se quebrantar, e o Espírito foi derramado nos irmãos moráveis aquele dia, que depois, no outro dia, eles sentiram o mover de Deus e falaram assim: o fogo não pode se apagar. E eles estabeleceram uma escala de oração de 24 horas de oração entre eles, e aquela reunião de oração durou sabe quanto tempo? Ininterrupta, sem parar, 100 anos. 100 anos, aquele grupo que começou 24 horas por dia, foi o maior movimento de avivamento e missionário da história da igreja. Aqueles irmãos começaram a ir para o mundo inteiro pregar o Evangelho até os confins da terra, porque o Espírito Santo desceu e uniu um povo em amor, e quebrou as diferenças, quebrou as cadeiras, as barreiras, superou as dificuldades e uniu um povo em amor. O óleo do Espírito Santo. E ali nasceu o maior movimento missionário da história da igreja. Proporcionalmente pelo número de cristãos, para o número de missionários, foi naquela igreja que o maior número de missionários foi enviado proporcionalmente. Proporcionalmente. Hoje, para cada 3, 4 mil cristãos tem um missionário. Naquela igreja, para cada 3, um se tornou missionário. Um se tornou missionário, foi pregar para os pigmeus, foi pregar em todos os cantos da terra, porque a unção foi derramada na união do povo de Deus. Deus uniu aquele povo num amor, numa graça, numa virtude, num poder extraordinário. Hoje nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, meus irmãos, todos unidos, para pedir que o Senhor derrame sobre nós esse óleo da unção, esse orvalho, para que o Senhor cure a nossa alma,
para que o Senhor nos liberte de rancores, de preconceitos, de todas essas frescuras humanas e limpe o nosso coração, que a gente seja capaz de olhar para o outro aqui e dizer: eu quero te amar em nome de Jesus. Você é meu irmão, de fato e de verdade, porque eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro que me amou, e esse amor é tão grande que me faz te amar, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos todos ficar em pé? Você magoou alguém? Peça perdão. Se você falou mal de alguém, peça perdão para essa pessoa. Se alguém feriu você, perdoe em nome de Jesus. Se há mágoa na sua alma, peça para o óleo de Deus limpar. Peça para Deus derramar esse amor, essa unção dentro de nós. Esse orvalho, esse óleo. Peça para o Senhor curar as nossas feridas. Peça para o Senhor curar rancores, ressentimento. Peça para o Senhor desfazer toda barreira, todo preconceito, toda birra que você tem contra alguém. Tudo isso. Peça para o Senhor tirar isso e encher você do Espírito Santo. E encher o seu coração de profundo amor, de profunda fraternidade. Ore a Deus agora, fale com o Senhor, peça para Deus derramar esse óleo sobre essa igreja em nome de Jesus. Nós vamos repreender, expulsar do nosso meio toda falsidade, toda hipocrisia, todo fingimento, tudo aquilo que não é de Deus. Que o Senhor expulse do nosso meio todo formalismo ritualístico exterior. Nós queremos vida no íntimo e na alma. Nós queremos sinceridade e autenticidade profunda. Nós queremos ser de fato irmãos em Cristo Jesus. Nós queremos viver como uma comunidade de Deus nessa terra, não como uma instituição religiosa hipócrita. Que Deus nos livre disso agora. Que o Senhor tire do seu coração tudo isso. O Senhor tire do meu coração, do seu coração, todo profissionalismo. Eu não estou fazendo isso porque é meu dever nem minha profissão, mas isso é a minha paixão e a minha vocação pelo Espírito Santo. Que eu estou nessa igreja para amar cada um dos seus irmãos, cada um dos seus membros. Que nós estamos aqui para se abraçar mutuamente, para chorar mutuamente, para rir, para sermos comunidade de Deus, para tomarmos o pão e o vinho com sinceridade, para olhar nos olhos do irmão e dizer: eu quero te amar em nome de Jesus. Fale isso para Deus agora. Peça para o Senhor unir você. Peça para o Espírito derramar essa unção sobre você. Peça para o orvalho curar as feridas. Peça para o Senhor gerar vida na sua alma. Faça isso. Senhor nosso Deus, queremos confessar os nossos pecados. Nosso pecado, Senhor, de orgulho, de presunção, de separatismo, de contenda, de nos considerarmos superiores aos outros. Nos perdoe, meu Pai. Perdoe, Senhor, as nossas mágoas, ressentimentos, raivas. Perdoe, ó Deus, perdoe. Limpa o nosso coração. Perdoe o nosso coração separatista, aquele que não se mistura com ninguém, que não cumprimenta ninguém. Nos perdoe, meu Pai. Nos perdoe da nossa falsidade, de tomarmos o cálice com mágoa no coração. Nos perdoe, Senhor, do nosso fingimento, de tomarmos o corpo e o sangue de Cristo e nutrirmos ódio no nosso coração. Nos perdoe nessa noite, nos limpe, nos lave, nos purifique, Senhor. Lave a nossa alma, lave o nosso coração, limpa-nos pelo sangue de Jesus e derrama sobre nós o amor puro e verdadeiro de Deus na nossa alma, que nós possamos viver nessa unidade conforme o Senhor deseja. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos unja, que o Senhor nos capacite pelo poder do Espírito Santo. E no nome de Jesus, Senhor, nós queremos expulsar todo espírito maligno que age na falsidade, todo espírito de hipocrisia, de fingimento, de soberba, de contenda, de separação, de desavença, em nome do Senhor Jesus. Porque nós somos comprados pelo sangue dele.
e nós somos a família dele, aleluia. Nós temos o mesmo Pai, o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma salvação. Nós temos a mesma palavra, há um só Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor nos une na sua família. E o Senhor nos conhece pelo nome. E o Senhor nos acolhe com graça e misericórdia. Que cada um aqui seja acolhido e amado, e curado, e restaurado. E com a cura que somos curados, possamos curar os outros, em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Faz uma obra poderosa nessa igreja. Traz um grande avivamento espiritual. Que haja unção do Senhor no nosso meio. Que sejamos calorosos e acolhedores. Que sejamos uma comunidade fraterna e sincera. Que ninguém aqui possa ser, ó Deus, discriminado nem rejeitado, mas que todos sejam acolhidos em amor, que todos sintam-se bem-vindos aqui, que todos recebam o abraço de Deus no nosso abraço, que todos sintam o calor de Deus na nossa expressão e nas nossas atitudes. Que seja assim, meu Deus, que o Senhor faça isso, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, amém.